Bom, galerinha, aqui quem fala é o professor Eric, professor de Biologia, e hoje eu quero fazer uma revisão bem rápida com vocês sobre citologia, tá bom? Então, ao longo do nosso curso, nós conversamos sobre diversos temas relacionados à evolução e genética, temas muito importantes e que despencam no Enem. Outro tema que eventualmente aparece na prova é citologia, o estudo da célula. Mas para que eu possa falar com vocês sobre essa célula, os aspectos gerais de uma célula, primeiro eu quero relembrar alguns temas relacionados à história evolutiva dos seres vivos. Por que isso é tão importante? Porque você tem que se lembrar que a célula é nada mais, nada menos do que a unidade básica da vida. Então, segundo a teoria celular, todos os seres vivos são formados por células. Alguns desses organismos são formados por diversas células, são classificados como multicelulares ou pluricelulares, enquanto outros são formados por uma única célula, os chamados organismos unicelulares. Então, para a gente falar de célula, eu preciso primeiro relembrar alguns aspectos relacionados à origem de uma célula. Para isso, eu quero voltar à teoria que foi apresentada por dois cientistas, que foi o Oparin e o Haldane. Tudo bem? Segundo o trabalho desenvolvido de forma independente pelos dois, a célula, a primeira célula, teria se originado graças à reação, graças às interações que aconteceram entre diversas moléculas que estavam presentes nos oceanos primitivos. Como assim? Vamos lá. Primeiro você tem que se lembrar que a atmosfera da Terra, no passado, a atmosfera primitiva, era muito diferente da atmosfera atual. Segundo a hipótese do Oparin e Haldane, nessa atmosfera nós encontrávamos gases como metano, amônia, vapor d'água e hidrogênio. Hoje nós sabemos que essa atmosfera não era bem assim. Na verdade, nós tínhamos, por exemplo, uma concentração muito grande de gás carbônico também. Então, há algumas diferenças no que se refere à composição atmosférica, mas o princípio é bem semelhante. O que acontece é que essa atmosfera primitiva, então, ela tinha uma composição de gases bem diferente e ela não apresentava o que hoje nós chamamos de camada de ozônio. Então, aquela camada que nós encontramos na ionosfera, a camada de ozônio, responsável por filtrar a radiação ultravioleta proveniente do Sol, não estava presente na Terra primitiva, há bilhões de anos atrás. Isso quer dizer que essa atmosfera ela era extremamente radioativa. Então, nessa atmosfera, eu tinha muita energia disponível. Essa energia, ela não vinha apenas do Sol. Eu também tinha a ocorrência de diversas descargas elétricas que criavam um ambiente extremamente energético. Tá, professor? E daí? E daí que esse ambiente extremamente energético promoveu a quebra dessas moléculas, desses gases que compunham a atmosfera. E à medida que esses gases foram se quebrando, outros compostos foram se formando e ficaram ali na atmosfera. Com o passar do tempo, a Terra foi naturalmente esfriando. E ao passar por esse processo de resfriamento, o vapor d'água presente na atmosfera sofreu condensação e precipitação. Ou seja, esse vapor d'água se tornou líquido e vieram as chuvas. Essas chuvas começaram a se acumular na superfície da Terra. E num ciclo constante, a água evaporava, chovia e ficava armazenada. Ela se depositava no solo terrestre. Tudo bem? O que acontece é que esse ambiente levou à formação de moléculas orgânicas nesses oceanos primitivos, como os aminoácidos. Essas moléculas orgânicas começaram a interagir, elas começaram a formar conglomerados que eventualmente deram origem a estruturas, tudo bem, semelhantes ao que hoje nós conhecemos como micelas. Uma micela é uma estrutura formada principalmente por fosfolipídios, moléculas orgânicas, e que vai criar dois ambientes que são parcialmente individualizados. Então tem um ambiente interno a essa micela e um ambiente externo. Não sei se você se lembra, mas isso aqui é uma estrutura muito semelhante ao que nós chamamos de membrana celular. Então,
O que acontece é que esses compostos, esses gases que formavam a atmosfera, eles começaram a formar novos compostos devido à energia disponível, tudo bem, no ambiente, foram se depositando nos mares primitivos, formando moléculas orgânicas simples. Essas moléculas orgânicas simples foram formando estruturas cada vez mais complexas, e essas estruturas criaram um ambiente que era parcialmente separado do meio em que ela estava. Então tinha o oceano primitivo e uma região interna a essas micelas, por exemplo, onde eu tinha uma composição distinta do meio. Tudo bem? Não se sabe ao certo, de fato, quando surgiu a primeira célula. Mas é essa estrutura aqui, individualizada, que teria dado origem às primeiras células. Porque aqui dentro eu tinha um ambiente, um microambiente individualizado, onde diferentes reações químicas aconteciam. Eu tinha um ambiente onde eu tinha moléculas orgânicas mais complexas que eram capazes de se replicar, como é o caso do RNA e do DNA. Então foi essa estrutura que deu origem às primeiras células. Células extremamente simples e que foram chamadas de procarióticas. E aqui eu quero começar a falar com você justamente sobre essa estrutura celular. Então olha só, coisa rápida. Então, como eu disse, essas células eram muito simples e elas eram chamadas de procarióticas ou procariontes. Tudo bem? Basicamente, o que eu vou encontrar numa célula procariótica? Na célula procariótica, eu vou encontrar uma membrana, tudo bem? Essa membrana de origem, de formação fosfolipídica, tá? Então, a membrana plasmática, a membrana celular, é uma estrutura que vai delimitar o espaço da célula, tudo bem? Separando parcialmente o meio intracelular, o citoplasma, do meio extracelular. Perceba que eu estou falando que é uma separação parcial. Por quê? Apesar dessa membrana ser responsável por delimitar a região celular, é ela também quem vai controlar o fluxo de materiais que sai e entra da célula. Tema que frequentemente está presente no Enem. Mas daqui a pouco a gente vai fazer uma questão relembrando isso aqui. Beleza. Essa membrana, ela tem uma formação fosfolipídica, como eu disse, mas é importante ressaltar que ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Entretanto, nesta bicamada, nós encontramos outras moléculas imersas. Então, tem outros componentes que formam essa membrana, como, por exemplo, proteínas, dependendo dessas células, esteroides, carboidratos, enfim, existem outros componentes que podem ser encontrados na formação dessa membrana. Mas, de fato, o principal elemento, a principal substância encontrada na formação da membrana são os fosfolipídios, tá? Legal. Continuando. Além dessa membrana fosfolipídica, essa célula procariótica, ela apresentava uma região interna, o citoplasma, preenchido principalmente por água e materiais dissolvidos, em especial proteínas. No interior dessa célula, eu encontrava o material genético. Nesse caso, o DNA, responsável por comandar todo o metabolismo celular. E eu também terei a presença de estruturas relacionadas com a síntese, com a produção de proteínas. Essas estruturas são chamados ribossomos. Pronto. Numa visão geral, essa é a estrutura básica de uma célula procariótica. Então perceba que ela apresenta uma estrutura muito simples. Eu tenho uma membrana plasmática, uma membrana celular, material genético e ribossomos. Em alguns casos eu posso ainda encontrar um segundo envoltório chamado de parede celular. Mas basicamente essa é a estrutura da célula procariótica. Essa teria sido a célula do nosso primeiro ser vivo. Então a primeira célula a surgir naquele mar primitivo teria sido bastante semelhante a esse meu desenho aqui. Legal. Só que essa célula, ela foi passando por uma série de modificações.
Tudo bem? Que modificações? Vamos lá, primeira coisa. Eu tinha uma célula num ambiente que era extremamente competitivo, tá? Então tinha vários organismos unicelulares que competiam por alimento. E nesse ambiente muito hostil, quanto maior a célula, maior é a capacidade dela sobreviver e se alimentar eventualmente, por exemplo, de outras células. Então tem um monte de célula se alimentando dos compostos orgânicos presentes no ambiente e também se alimentando de células menores. Então o tamanho celular ele foi aumentando cada vez mais. Então o tamanho da célula foi ficando cada vez maior. Qual o problema? O problema é que boa parte das reações químicas que compunham o metabolismo celular acontecem aqui, na região da membrana. E a cada vez que essa célula fosse crescendo, à medida que essa célula fosse crescendo, eu dificultaria a ocorrência de determinados processos metabólicos. Por quê? Porque eu tenho a membrana, mas essa membrana fica cada vez mais distante da região intracelular. Então tem um problema em relação à eficiência metabólica dessa célula. Qual foi a solução? A solução evolutiva é que com o passar dos milhares de anos, surgiram células que apresentavam reentrâncias, apresentavam invaginações na sua membrana. Por quê? Essas estruturas presentes na membrana, essas reentrâncias da membrana, elas aumentavam a superfície de contato com a membrana e o meio intracelular. Então, eu tinha uma estratégia evolutiva que facilitava o metabolismo. Agora, era muito mais eficiente a troca metabólica com o ambiente. Então, eu tive um crescimento, eu tive uma melhoria metabólica para a célula. Eventualmente, essas reentrâncias, essas invaginações, darão origem às chamadas organelas membranosas. Tudo bem? Estruturas que vão ser especializadas em realizar determinadas funções dentro da célula. Ok? Além disso, outro fenômeno também deve ter ocorrido com essas células. Um fenômeno chamado de endossimbiose. Eu não vou entrar em muitos detalhes nesses processos. O objetivo é que eu faça só uma pequena revisão histórica do que aconteceu. O que é essa endossimbiose? Nesse ambiente primitivo, existiam células muito simples, tudo bem? Que tinham vida independente, ou seja, tinham um metabolismo próprio. Essas células bem simples foram fagocitadas, foram englobadas por células maiores. Mas por algum motivo, ao invés dessas células serem de fato digeridas pela célula maior, elas passaram a viver em simbiose. Elas passaram a viver uma reação mutualística com essa célula maior. Elas passaram a viver em parceria. Então, essas células menores, elas deram origem a estruturas que agora estavam presentes no citoplasma dessas células maiores. Essas estruturas são conhecidas hoje como mitocôndrias e cloroplastos. Então isso aqui é muito importante, tá? Lembre-se que mitocôndrias e cloroplastos, segundo a teoria endossimbiótica, eventualmente no passado, já foram células independentes, fagocitadas por células maiores e que passaram a viver em simbiose. Ao longo dos milhares e milhares de anos, se tornaram estruturas dessa própria célula. Tá, professor? E daí? Então, depois de todas essas transformações, depois de todas essas adaptações que as células procarióticas, ao longo dos anos, foram sofrendo, nós demos origem a um novo tipo celular. E é sobre esse tipo celular que eu quero comentar com vocês. Nós tivemos então o desenvolvimento das chamadas células eucarióticas ou eucariontes. Tudo bem? Cuidado, muito cuidado aqui. As células procarióticas, aquelas células simples, continuam a existir? Continuam. Bactérias, cianobactérias, arqueobactérias, organismos unicelulares muito simples, apresentam células procarióticas. Agora, organismos mais complexos,
como animais, vegetais, fungos, alguns protozoários, algas, apresentam células eucarióticas, células que apresentam maior complexidade estrutural. Isso não é sinônimo de eficiência metabólica ou de eficiência evolutiva, adaptativa, tá? Perceba que a célula procariótica, ela é tão adaptada quanto a célula eucariótica a determinados ambientes. A principal diferença entre células eucarióticas e procarióticas é a complexidade estrutural. Como assim? Na célula eucariótica, eu encontro algumas estruturas que eu encontrava na célula procariótica. Eu encontro, por exemplo, a membrana plasmática, ou membrana celular. E essa membrana, ela apresenta a mesma função que ela tinha na célula procariótica. A membrana plasmática, ela continua controlando o fluxo de materiais que entram em sai da célula. A membrana plasmática continua delimitando a área celular, separando parcialmente os meios intra e extracelular. Nessa célula eucariótica, eu continuo encontrando as estruturas responsáveis pela produção de proteínas, os chamados ribossomos. Nessa célula eucariótica, eu continuo encontrando o material genético, o DNA. Agora, aqui, eu tenho uma novidade. Lembra que eu te contei naquela minha historinha de maneira bem resumida, que à medida que essa célula foi aumentando de tamanho, ela foi sofrendo reentrâncias na membrana, invaginações na membrana? Essas invaginações da membrana deram origem a novas estruturas. E uma delas é responsável justamente por envolver e proteger o material genético. Essa reentrância deu origem a uma membrana que é chamada de carioteca. E essa carioteca é responsável por delimitar a área do núcleo. Então, isso aqui é uma novidade evolutiva, é um advento na complexidade da célula que é muito importante. A célula eucariótica, ela apresenta a estrutura do núcleo, ausente na célula procariótica. Então, a célula eucariótica, ela tem carioteca, ela tem uma membrana delimitando, protegendo o material genético. Tudo bem? Além dessa carioteca, aquelas reentrâncias da membrana deram origem a outras estruturas. Que estruturas? As chamadas organelas membranosas que eu acabei de comentar. E são várias, tudo bem, pessoal? Mas aqui eu quero destacar aquelas mais importantes e que eventualmente podem estar na sua prova do Enem. Eu tive o desenvolvimento do corpúsculo golgiense ou complexo de Golgi. Corpúsculo golgiense, também chamado de complexo de Golgi. Eu tive o desenvolvimento, vamos lá, perdoa aqui meu desenho, não tenha paciência com o meu desenho, não é lá essas coisas. Eu tive aqui o desenvolvimento do retículo endoplasmático, tá? E nesse caso eu tenho o liso, e eu também tenho deixa eu até apagar isso aqui. E eu também tenho o retículo endoplasmático rugoso. Vou explicar a diferença entre eles daqui a pouco. Deixa eu sumir aqui um pouquinho só para escrever. Retículo endoplasmático rugoso. Quase uma redação. Beleza. Eu tenho também a presença de estruturas chamadas de lisossomos. Tá? São os únicos? Não, existem outros. Mas agora, para esse momento de revisão, são os mais significativos. Legal. Além disso, lembra que eu falei que aconteceu um processo chamado de endossimbiose? E que a partir dessa endossimbiose, uma célula maior englobou uma célula menor, só que ao invés de digerir essa célula, a célula menor acabou estabelecendo uma relação mutualística? Pois bem, a partir dessa endossimbiose, eu tive o desenvolvimento das chamadas mitocôndrias. Tá? E também dos cloroplastos.
Não vou falar muito sobre os cloroplastos hoje, mas só para a gente deixar bem claro, os cloroplastos são estruturas encontradas na célula eucarionte vegetal, tá? Eucarionte vegetal, e são responsáveis pela fotossíntese. Tá? Só para deixar isso bem claro. Mas vamos lá. Tá, professor, e aí, o que eu preciso saber? Cara, quando a gente fala de célula eucariótica, em especial a célula eucariótica animal, que é essa que eu esquematizei aqui, você precisa entender ou saber algumas das funções que são desempenhadas por essas organelas. Poxa, professor, então tem que memorizar? Tem. Nessa etapa do conteúdo citologia, é muito importante que você, de fato, memorize algumas estruturas e as funções que são desempenhadas por essas estruturas celulares. Não tem para onde fugir. Mas não é muito complicado, não. Eu vou te mostrar que se você conseguir lembrar quais são as funções dessas organelas, tudo bem? Você vai tirar essa prova muito fácil, você vai conseguir fazer ela bem tranquilamente. Vamos lá. Começando pelas mitocôndrias. Olha só, galera. As mitocôndrias, como eu disse, são estruturas formadas pela endossimbiose e a função delas é produzir energia para a célula. Então, a função da mitocôndria é a produção energética. É como se fosse a caldeira da célula. É ali que eu vou produzir energia para todo o metabolismo celular. Tudo bem? Quando a gente fala em energia, lembre-se que isso é sinônimo de ATP, adenosina trifosfato. A molécula que de fato armazena energia dentro da célula. Legal. Essa energia, ela vai ser produzida a partir de um processo chamado de respiração celular. Cara, a respiração celular é um dos fenômenos químicos mais significativos para a sua prova. Você não pode ir para o Enem sem conhecer a respiração celular. Tudo bem? Nesse caso, a respiração celular aeróbia. Por que aeróbia? Porque ela acontece na presença do gás oxigênio. A respiração celular aeróbia é um processo no qual moléculas orgânicas simples, como a glicose, C6H12O6, tudo bem? São quebradas na presença do gás oxigênio, produzindo CO2 e água e liberando a energia necessária para a síntese do ATP. Tudo bem? Esse processo de respiração celular, como eu disse, ele acontece na mitocôndria. Agora, muito cuidado com uma coisa. Muito cuidado com uma coisa. Isso já caiu em prova. Todo o processo de respiração celular acontece no interior das mitocôndrias. Errado. As mitocôndrias estão relacionadas com o processo de respiração, mas elas vão ser responsáveis pela finalização desse processo, pelas últimas etapas, tá? Então, a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise, ela acontece no citoplasma. Ela acontece fora da mitocôndria. As próximas etapas, que são o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, e a cadeia transportadora de elétrons, acontecem nas mitocôndrias. Tudo bem? Então, a respiração celular acontece em 3 etapas. Glicólise, ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. A glicólise acontece fora da mitocôndria. As 2 demais etapas acontecem dentro das mitocôndrias. Beleza? Professor, só isso? Só isso. É isso que você tem que saber de mitocôndria em relação ao metabolismo celular. Você tem que saber que a mitocôndria é uma organela que vai ser responsável pela produção de energia, tudo bem? A partir da quebra da glicose na presença do gás oxigênio. Essa energia, ela é fornecida para a célula na forma de ATP. Tranquilo? Tá, e as demais organelas? Vamos lá. Próxima organela que é muito importante você conhecer. Retículo endoplasmático liso. E, cara, eu vou fazer uma bagunça aqui no quadro, mas acho que dá para entender. Vamos lá. Retículo endoplasmático liso. Qual é a função desse retículo? O retículo endoplasmático liso ele vai ser responsável por 4 coisas. Transporte de substâncias, armazenamento de substâncias, síntese, produção de lipídios e detoxificação celular.
Como assim, professor? Vamos lá. Testosterona. Testosterona é um hormônio de origem lipídica que é produzido nos testículos. Tudo bem? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a célula testicular, a célula presente lá dentro do testículo, ela apresenta uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso no seu citoplasma. Porque a função dessa organela é a produção de lipídios. Então, se uma das funções da célula é a produção desse hormônio, é coerente que ela apresente uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso para que haja a produção dessas moléculas lipídicas. Nenhum mistério. Professor, e essa detoxificação? No interior do retículo endoplasmático liso, galera, eu tenho uma grande quantidade de enzimas que são responsáveis por degradar toxinas. Exemplo clássico é o álcool. As células hepáticas, as células do fígado, são células ricas em retículo endoplasmático liso. E o fígado é o órgão responsável por metabolizar uma série de substâncias no nosso organismo. Quando o indivíduo ele ingere álcool, por exemplo, esse álcool ele é em grande parte metabolizado pelas células hepáticas. Por quê? Porque elas são ricas em retículo endoplasmático liso. Só isso? Só isso, cara. É muito tranquilo, não tem muito mistério. E o rugoso? Então, o retículo endoplasmático rugoso, vou sumir aqui de novo, ele vai ser responsável por transportar e armazenar substâncias, como o liso, mas ele vai estar intimamente ligado à produção de proteínas. Por quê? O retículo endoplasmático rugoso, ele tem uma diferença estrutural em relação ao retículo endoplasmático liso. No retículo endoplasmático rugoso, eu encontro aderido à membrana dessa organela ribossomos. E nós já comentamos que os ribossomos são estruturas responsáveis pela produção de proteínas. Se no retículo endoplasmático rugoso eu encontro ribossomos, essa organela então está relacionada à síntese proteica. Tudo bem? A formação de polipeptídeos, a formação de proteínas. Legal, professor. O que mais que a gente tem aí? Próxima organela é o corpúsculo golgiense. Cara, o corpúsculo vai ter muita função. O corpúsculo golgiense, ele vai estar relacionado à formação do acrossomo, que é uma estrutura nos espermatozoides. O corpúsculo golgiense vai estar relacionado à formação dos lisossomos, que é uma organela que daqui a pouco eu vou comentar. O corpúsculo golgiense, ele vai estar associado à finalização de certas proteínas. Então, existem proteínas que são produzidas pelos ribossomos, transportadas para o corpúsculo golgiense, onde serão armazenadas e finalizadas, mas talvez a atividade mais importante desse corpúsculo seja a secreção celular. O que é isso, professor? A proteína, ela é produzida pelo ribossomo, geralmente produzida pelos ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, e ela é enviada para o corpúsculo. Então a proteína vai do ribossomo para o corpúsculo. Para quê? O corpúsculo vai colocar essa proteína dentro de uma vesícula, dentro de uma bolsa lipídica, e vai transportar essa proteína até a membrana, secretando essa proteína, colocando a proteína para fora da célula. Esse processo é chamado de secreção celular. Determinados órgãos que apresentam atividade secretora, as chamadas glândulas, são ricas, as células das glândulas são ricas em corpúsculo golgiense. Exemplo clássico é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula que apresenta atividade secretora exócrina e endócrina. Dá uma olhadinha no que é isso depois, hein? Na sua atividade endócrina, o pâncreas vai secretar hormônios na corrente sanguínea, insulina e glucagon. Como a função do pâncreas é a secreção celular, as células pancreáticas são ricas em corpúsculo golgiense, porque é esse corpúsculo golgiense que vai empacotar a proteína bonitinha dentro de uma vesícula e vai transportar essa vesícula até a membrana. E por último, mas não menos importante, nós temos os lisossomos. Como eu comentei, os lisossomos são formados a partir do complexo golgiense, ou do corpúsculo golgiense.
O lisossomo nada mais é do que uma vesícula, uma bolsa membranosa, mas no interior dessa vesícula eu tenho várias enzimas digestivas. Olha só, no interior do lisossomo eu tenho várias enzimas de função digestiva. Então qual é a função do lisossomo? É a digestão intracelular. Tá? É o lisossomo quem estará relacionado aos processos de digestão intracelular. E aqui é muito importante destacar uma coisa. Existem processos diferentes, tá? Existem 3 processos que estão relacionados à atividade dos lisossomos. Anota aí. Primeiro processo, heterofagia. Hetero significa diferente. Fagia vem de alimentação. Heterofagia quer dizer que a célula vai digerir algo diferente. Como assim? Eu tenho um material fora da célula, esse material eventualmente entra no citoplasma e a partir da atividade dos lisossomos, esse material vai ser digerido. Isso é o que eu chamo de heterofagia. Mas esses lisossomos também podem estar relacionados à autofagia. O que é a autofagia? É a digestão de estruturas da própria célula. Então tem uma organela, por exemplo, que não está funcionando muito bem, ou então tem uma proteína que já não é mais necessária. Enfim, a célula quer reaproveitar uma estrutura presente no citoplasma. O lisossomo vai utilizar essas enzimas digestivas para quebrar essa estrutura em partes menores, para que essas partes menores possam ser reaproveitadas pela atividade celular. Tudo bem? Então, a autofagia é uma espécie de reciclagem celular. E o último processo é a apoptose, ou morte celular programada. Do que se trata essa apoptose? Pessoal, a célula, enfim, sofreu uma série de mutações, o metabolismo da célula não está legal, a célula não está funcionando beleza, não está funcionando ok, e ela tem que cometer a lise, ela tem que se destruir para preservar o organismo pluricelular. Para isso, o que ela vai fazer? Ela vai liberar essas enzimas digestivas dos lisossomos no citoplasma. E aí a célula vai se autodigerir. A célula, ela vai, de fato, se desorganizar e deixar de existir. Esse processo de apoptose, ele é importantíssimo em vários fenômenos biológicos. Ele está relacionado, por exemplo, ao desenvolvimento dos girinos. Já percebeu que o girino ele tem uma caudinha e à medida que ele vai crescendo, essa cauda, ela sofre uma retração e as pernas do girino se desenvolvem? Pois é, essa retração da cauda acontece devido a um processo de lise celular, de autólise celular, que é mediado pela atividade dos lisossomos. Tudo bem? E no que se refere, por exemplo, ao metabolismo humano, esse processo de apoptose, ele é fundamental para impedir o desenvolvimento de câncer. O câncer é uma doença causada pelo crescimento desordenado das células. Um dos mecanismos que as nossas células utilizam para controlar o câncer é a apoptose. Então, identificou ali que aquela célula, ela é uma célula tumoral, ela vai dar origem a um câncer. Essa célula, ela pode dar início ao processo de apoptose. Geralmente, quando o câncer se desenvolve, quando a célula tumoral, ela cresce descontroladamente, é porque esse processo, mediado pela atuação dos lisossomos, não está funcionando. Tudo bem? De novo, galera, é muita coisa, eu sei, tudo bem? Na verdade, o meu objetivo aqui é fazer uma revisão rápida, tudo bem? De alguns tópicos que podem cair na sua prova do Enem, mas não se esqueça de fazer uma leitura desse tema, porque geralmente o Enem sempre tem uma ou duas questões relacionadas à organização celular. Tá bom? Vamos fazer algumas questões agora? Então vamos nessa, vamos embora. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir essas células.
Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela. Vamos lá, galera. Esse item é um item muito perigoso. Por quê? Ele te traz um enunciado muito bem trabalhado, que mostra um processo celular, fala sobre endereçamento, e isso pode causar uma confusão na sua cabeça. Por quê? Quando a gente fala em endereçamento celular, a primeira organela que vem à nossa mente é o corpúsculo golgiense. De fato, é esse corpúsculo golgiense que vai atuar na secreção celular, tudo bem? É ele quem vai colocar determinadas proteínas para fora da célula e também participa do endereçamento proteico. Como assim, professor? Olha só, o que ele está falando aqui, o que eu quero que você entenda é que endereçamento proteico é basicamente determinar para onde essa proteína vai na célula. Então a proteína chegou no corpúsculo golgiense, ela vai receber uma determinada molécula, geralmente um carboidrato, ela sofre uma glicosilação, e esse carboidrato é como se fosse uma antena que vai determinar para onde essa proteína vai dentro da célula. Então o corpúsculo golgiense é uma central de correios. É ele quem vai determinar para onde as proteínas vão. Contudo, apesar do enunciado falar sobre isso, não é o corpúsculo golgiense a organela que representa a resposta para essa questão. Galera, você tem que se lembrar de uma coisa. O Enem é uma prova que é marcada por questões que te confundem, tá? Você sempre vai ter um item distrator, uma alternativa que vai te induzir ao erro. Uma alternativa que você pensa assim, poxa, cara, pode ser isso. Mas para que você, de fato, consiga determinar qual a melhor resposta, ou qual, de fato, é a resposta correta para aquela questão, o item correto, você tem que fazer uma leitura com calma, uma leitura analítica, uma leitura que, de fato, envolva uma certa interpretação. Eu sei, uma prova longa, isso é difícil. E daí que vem a prática. Então, você está em casa, durante aí janeiro, tem tempo, senta, faz a prova, faz a leitura, porque é uma prova longa e ganha o candidato por cansaço, tá? Você está cansado, você está lendo muito item, e aí algumas informações passam despercebidas. Mas lê comigo essa questão de novo. Olha só esse finalzinho, ó. Olha só. Ele quer saber se uma nanopartícula carregada com a proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético. Então ele quer saber onde essa nanopartícula vai ter que atuar. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal para qual organela. Então, esse sinal tem que ir para qual organela? Galera, ciclo de Krebs é uma etapa da respiração celular. Tudo bem? É uma etapa da respiração celular. Qual organela é responsável pela respiração celular? Isso, mandou bem demais. Mitocôndria. Tá? Então, o ciclo de Krebs é um processo que vai acontecer nas mitocôndrias. Ele acontece na matriz mitocondrial. Então, essa proteína de endereçamento, ela tem que atuar, ela tem que ser voltada para uma proteína endereçada para quem? Para a mitocôndria. Tudo bem? Então, para que esse bloqueador funcione, eu tenho que colocar numa proteína endereçada para a mitocôndria. Muito cuidado na leitura dos itens. Beleza? Então, alternativa B. Bora para o próximo item. Vamos lá. Próximo item. Coisa rápida. Deixa eu apagar aqui o quadro. Só um segundinho, deixa eu apagar aqui o quadro. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Para quem não se lembra, metamorfose completa é aquele processo no qual o indivíduo juvenil, o indivíduo infantil, ele é bem diferente do indivíduo adulto, tá? É um fenômeno que acontece muito nos insetos, nos artrópodes, tá? Então, dentro dos insetos eu tenho aí alguns insetos que são holometábolos.
São aqueles que passam por um processo de metamorfose completa. Mas ele também é encontrado nos sapos. O girino é bem diferente do sapo adulto. Mas enfim, continuando. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas. Mas no girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é qual? Pessoal, ribossomo, lisossomo, peroxissomo, complexo Golgiense ou retículo endoplasmático. Vamos lembrar um pouquinho a função de cada uma? Vamos lá. Função do ribossomo. Ribossomo não é uma organela membranosa, tá? Não é uma organela membranosa. Lembre-se que as organelas membranosas são exclusivas das células eucarióticas e o ribossomo também está na célula procariótica, tá? O ribossomo, na verdade, é uma estrutura riboproteica formada por RNA e proteínas que tem por função a síntese de polipeptídeos. Então, a função do ribossomo é produzir proteína. Não tem nada a ver com essa questão aí da apoptose, da morte celular programada, tá bom? Então, o ribossomo é uma estrutura celular envolvida com a síntese proteica. Peroxissomo, letra C. Vamos ler a letra C. Peroxissomo. O que é o peroxissomo? O peroxissomo é uma organela que vai ter uma função muito importante dessa célula. A função do peroxissomo é a degradação de água oxigenada, tá? Então, a atividade metabólica, ela produz alguns compostos que são tóxicos para a célula. Um desses compostos é a água oxigenada. A célula não produz isso porque ela quer, é uma consequência do metabolismo. Só que essa água oxigenada é extremamente tóxica para a célula. Então, a célula ela tem que ter um mecanismo que degrade essa água oxigenada. Na verdade, no interior dos peroxissomos, eu tenho uma enzima chamada de catalase. A função dessa catalase é justamente promover a quebra da água oxigenada, liberando gás oxigênio e água, tá? Então, a função do peroxissomo principal, né, a principal função é a degradação de água oxigenada, que é tóxica para a célula. Em algumas células vegetais, esse peroxissomo ele pode ter uma outra função. Em algumas células vegetais, o peroxissomo ele pode ser modificado, se chamando glioxissomo, e também atua na degradação do amido, fornecendo energia para o metabolismo celular, tá? Mas não é o peroxissomo. Ele tem algumas enzimas, mas a função das enzimas do peroxissomo são degradar a água oxigenada. Não tem nada a ver com a apoptose. Próximo, complexo Golgiense. A gente já conversou. A função do complexo Golgiense é o empacotamento e endereçamento de proteínas, inclusive participando da secreção celular. Então, determinadas proteínas que são produzidas pela célula são transportadas por vesículas formadas no complexo Golgiense até a membrana. Chegando na membrana, essa vesícula se funde à membrana celular e aí essas proteínas são postas para o lado de fora. Elas são transportadas para o meio extracelular. Esse fenômeno é chamado de secreção celular. E a letra E, o retículo endoplasmático. Função do retículo endoplasmático: transporte e armazenamento de substâncias. Ponto. Se for o retículo endoplasmático liso, além dessa função, ele está relacionado com a produção de lipídios e a detoxificação celular, a quebra de substâncias tóxicas. Se for o retículo endoplasmático rugoso, também está relacionado com a produção de proteínas, porque no retículo endoplasmático rugoso eu encontro aderidos à sua membrana os chamados ribossomos. Suave? Falamos aí de todas, só pulamos a alternativa B, que é a resposta para essa questão. Alternativa B, lisossomos. Lembre-se, lisossomos são organelas que nada mais, nada menos vão ser formadas por uma vesícula lipídica, tá? Uma bolsa membranosa, e no interior dessa bolsa eu tenho enzimas digestivas. De onde vieram essas enzimas? Vieram do complexo Golgiense, tá? É o corpúsculo Golgiense que dá origem aos lisossomos. Tá, professor, e qual é a função? A função do lisossomo está relacionada à digestão intracelular. Então, o lisossomo está relacionado à heterofagologia,
autofagia, digestão de materiais que entraram na célula, materiais diferentes da própria célula. Autofagia, tudo bem? Que é o quê? Que é o processo no qual a célula vai reaproveitar determinadas estruturas presentes em seu citoplasma. Então a célula, ela pode usar essas enzimas digestivas para digerir estruturas dela mesma e reaproveitar essa matéria-prima. E eu tenho ainda a autólise ou apoptose. Tudo bem? Que é quando as enzimas presentes no lisossomo são liberadas no citoplasma e a célula vai se digerir, tá? Ela vai sofrer um processo de digestão geral e ela vai acabar morrendo nesse processo. É por isso que a apoptose, ela é chamada de suicídio celular ou morte celular programada, tá bom? Professor, mas para que isso? Por que isso acontece? Então, pessoal, na verdade, isso é um reaproveitamento também de material para o corpo. À medida que as células elas vão sofrendo esse processo de apoptose, de autólise, nos girinos, por exemplo, eu vou fornecendo nutrientes que podem ser reaproveitados por outras partes do corpo desse organismo, para o desenvolvimento, por exemplo, das pernas, para o desenvolvimento do pulmão, tá? Então, eu vou reaproveitar nutrientes para o organismo como um todo, tá? Alternativa B, fácil demais. Eu falei, é fácil. É muito nome. E não são nomes comuns. Ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje eu acordei com indisposição nos meus lisossomos. Ou então, meu Deus do céu, meu retículo endoplasmático rugoso, ele está problemático. Não, ninguém usa esse vocabulário no dia a dia. E por isso, quando aparece um nome desse na prova, o candidato se desespera. Ele fica, meu Deus do céu, não sei o que é isso. Sabe. E por isso vai ser um diferencial. Porque na hora que aparecer lisossomo, você já sabe o que é. Você ganha tempo. E isso é fundamental para uma prova como essa. Vamos lá, próximo item. Enem 2018. O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas. Processo. Acho que está faltando uma coisa no texto, mas enfim. Um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com o metabolismo de síntese mais elevado, dentre essas que estão apresentadas aí na figura. Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador? Então tá, eu tenho aí alguns esquemas de célula, tá? Nesse caso, nesses esquemas, ele colocou uma legenda. Nem sempre será assim, tá? Então aquele desenhozinho que eu fiz na aula teórica. É importante que você tenha uma noção geral do esquema de organização de uma célula. Porque às vezes esse esquema cai na prova e não tem legenda. Então você tem que ter uma noção da cara de um retículo endoplasmático rugoso, da cara de um retículo endoplasmático liso, da cara de um complexo. Cara, professor, você vai ver. Dá uma olhadinha no seu livro-texto, que você vai ver que tem cara. Essas estruturas têm cara. Mas aí, nesse caso, ele colocou a legenda. Olha só. Ele está falando de uma célula que tem alta taxa de síntese de RNA e proteína. Tá? Síntese de RNA na célula eucariótica, onde é que acontece? No núcleo. A produção de RNA se dá a partir da atuação de diferentes enzimas dentro do núcleo, num processo chamado de transcrição. Você viu isso comigo durante as nossas aulas do Enem. A gente falou sobre o processo de transcrição. Eu falei que eu tenho a RNA polimerase, que a RNA polimerase ela vai abrir um trecho do DNA, formando a bolha de transcrição, e que nessa bolha de transcrição eu tenho a formação do RNA. Legal. E a síntese de proteínas, onde acontece? Nos ribossomos. Os ribossomos produzem proteínas. O ribossomo traduz o RNA. O ribossomo faz a leitura da sequência de bases nitrogenadas do RNA, a leitura dos códons. Você sabe o que eu estou falando. E quando ele faz essa leitura dos códons, ele produz proteína. Então, se eu quero uma célula que tem uma alta taxa de produção de proteínas, essa célula tem que ter uma grande quantidade de ribossomos, ou uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, que é aquele que apresenta ribossomos aderidos, tá? Vamos ver então, dessas opções aí, tá pequenininho aqui para mim, dessas opções, em qual delas eu encontro
grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso. Perfeito, perfeito, matou. Eu tenho aí uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso na alternativa D, tá bom? Além de muito retículo endoplasmático rugoso, eu tenho uma grande quantidade de mitocôndrias. Afinal de contas, é um processo dependente de energia. E a mitocôndria é a central energética da célula. É a mitocôndria quem vai produzir energia para a atividade metabólica celular. Show? Vamos para o próximo item. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo de feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... Vamos lá, vem aqui. O que eu falei com você? Eu te falei que toda célula... Isso aqui não está muito legal, não. Eu te falei que toda célula apresenta uma estrutura que vai delimitar a sua região, separando os meios intra e extracelular. Acertou. Quem se lembrou que essa estrutura trata-se, na verdade, da membrana plasmática ou membrana celular. Só que, como eu disse, essa membrana plasmática, ela vai controlar o fluxo de materiais que saem e que entram na célula. Que materiais? Diversos materiais. Eu posso ter o transporte de sais minerais, gases, água, carboidratos, lipídios, proteínas. Então, tem vários materiais que entram e saem da célula. E essa membrana, ela pode atuar controlando esse fluxo, tá bom? Galera, escuta só. Não vou me delongar muito em relação ao transporte transmembrana. Isso é um tema que, inclusive, merece outra aula. Mas eu queria colocar essa questão aqui só para te mostrar que é um tópico também muito importante e que o Enem cobra. Nesse caso, eu tenho um processo no qual há o transporte de água. Olha o que está acontecendo. Eu tenho um ambiente que ele é muito salgado, ou seja, eu tenho muito sal dissolvido na água. Lembra aí de química. Quando eu comparo duas soluções, nesse caso a solução intracelular e a solução extracelular. A solução que apresenta maior quantidade de material dissolvido, a solução que tem maior relação de soluto por solvente, é chamada de hipertônica. Então, o que eu quero que você entenda? Eu tenho um caldo de feijão que está muito salgado, um caldo de feijão que está hipertônico. Mas essa classificação de hipertônico é quando eu faço uma comparação. Eu estou comparando com quem? Com a batata. A batata, ela apresenta uma concentração de sal menor do que o caldo do feijão. Então, imagina que isso aqui é uma célula da batata. A célula da batata, ela apresenta uma solução hipotônica. Ou seja, a concentração é menor. Por que eu estou te falando isso? Porque olha o que aconteceu. Quando a cozinheira botou a batata no caldo de feijão, o caldo do feijão ficou menos salgado e a batata ficou mais salgada. Então, o que aconteceu, na verdade, é que houve uma passagem, tudo bem, de material do caldo para a batata, ou melhor, nesse caso, o que aconteceu é que houve a passagem de sal, de soluto, do ambiente hipertônico para o ambiente hipotônico. Eu vou apagar aqui, tá? Lembrando, pode haver o transporte de água também, mas eu apaguei aqui para não confundir sua cabeça. Nesse caso, o sal que estava no caldo passou para onde? Passou para a batata. Eu tive um transporte de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Por que isso aconteceu? Porque, galera, existe uma tendência natural dos ambientes entrarem em equilíbrio.
existe uma tendência natural de o soluto passar do meio mais concentrado para o menos concentrado, num processo chamado de difusão. Então vem comigo, vamos ler os itens aí, vai. Vamos pular o item A, osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. Lembra que eu te falei que o Enem sempre tem um item distrator, um item que te induz ao erro? Olha esse item aí. De fato, pode haver o transporte por osmose. O problema é que esse item, ele exclui qualquer outro tipo de transporte de material. Por isso não pode ser letra A. Letra B, fagocitose. Não foi fagocitose que eu te mostrei aí. Letra C, exocitose. Muito menos. Letra D, pinocitose. Tá viajando. Letra E, difusão. Porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Ou seja, o transporte aconteceu a favor de um equilíbrio químico. O soluto passou do meio mais concentrado para o menos concentrado. Tudo bem? Beleza? Professor, eu já estou cansado, já estou saturado, minha cabeça já está doendo. É muito nome, é muita coisa. Massa, legal, era o que eu queria. Vamos fazer só mais um item então, vai. Último item. Outro item que fala sobre organização celular. Esse aí é só para a gente fazer um comentário. Olha só. As algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estrutura simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além da grande capacidade de absorverem dióxido de carbono. Esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos. Entretanto, assim como os vegetais, possuem parede celular. Para a obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo a enzima. Vamos lá. Galera, só finalizando. A gente viu a estrutura da célula. A gente falou sobre membrana, a gente falou sobre citoplasma, a gente falou até sobre núcleo. Mas uma outra estrutura que eu queria só comentar aqui, que pode existir na célula, é a parede celular. Escuta só. A parede celular, ela pode ser encontrada nos procariontes, tá? Nas bactérias, e apresenta a composição peptidoglicana. Ela é formada por proteínas e carboidratos. Ela pode ser encontrada nos fungos, e aí ela apresenta uma composição quitinosa. Ela é formada por um carboidrato chamado de quitina. E ela pode ser encontrada nos vegetais e nas algas. Nesses organismos, a parede celular tem uma estrutura celulósica. Então, ela é formada por celulose, tá bom? Um carboidrato, um polissacarídeo. E é muito importante que você entenda, então, que essa parede celular pode ser encontrada em diferentes tipos celulares, mas a composição química é diferente. Agora, você nunca, anote, nunca vai encontrar parede celular em célula eucarionte animal. Eucarionte animal não tem parede celular, tá bom? Agora pensa comigo. Se eu tenho produção de energia, produção de combustível, eu vou produzir esse combustível a partir da fermentação de um carboidrato. Esse carboidrato está presente na parede celular de algas, que é formada por, muito bom, celulose. Se é formada por celulose, qual enzima vai degradar a celulose? Show de bola. Alternativa C, a celulase. Tá bom? Queridos, muita coisa, tá? Eu espero que esse resumo aqui ele possa te ajudar na sua prova. Tenha muito sucesso, faça a prova com calma. Você se dedicou, você se preparou, você está muito à frente dos seus concorrentes, confie em mim. E sempre que precisar, conte comigo que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Muito sucesso e até mais. Tchau, tchau, a gente se vê por aí.